meu filho, venha. Queridos, 12 anos para a glória de Deus. Como estamos felizes. Um dia eram simples jovens que estavam sentados aí nessa cadeira. Um jovem que sempre procurou honrar a Deus com a sua vida. Que sempre procurou cuidar de vidas. E o tempo passou. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas se levantaram. E eu fui consagrado ao ministério pastoral no ano de 2012. E hoje a igreja está completando 12 anos. E hoje eu sou o pastor dessa igreja depois de Cristo Jesus, porque Ele é o dono da igreja. E Deus me dera a honra de estar comigo aqui, nessa noite especial de aniversário da igreja. Um cara que eu amo muito, que eu tenho um carinho enorme por ele. E como eu disse ontem, se tem uma coisa que a gente deve aprender e carregar consigo, é a gente ser grato a Deus e honrar quem de fato deve ser honrado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Odair, por isso eu o convidei para estar pregando na festividade, no encerramento. Então, meu pastor, tu és bênção, cara. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, eu quero te louvar, atender graças pela vida do teu filho, pastor Odair José, que nessa noite vai ser canal de bênção, ó Pai, onde o teu Espírito Santo vai colocar as suas palavras na sua boca, que a mente dele nesta hora esteja cativa a ti, Deus. Usa ele poderosamente como o Senhor nunca usou outrora, para falar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir nesses últimos dias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Não está apenas o pastor Odair, como está também a sua esposa, a diaconisa Josilene, a sua filha Sabrina e o cantor aqui, que é o genro do pastor, né? Então a família veio completa. E eu sou o filho agregado. Irmãos, graça e paz da parte de Cristo, amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Graças a Deus. Queridos, eu estava sentado ali, e mesmo não sendo pastor da igreja, mesmo não sendo membro dessa igreja, eu estava sentado ali, e pelos olhos da fé, com aquele ardor, irmão Tito, no coração. E eu não estou dizendo isso para motivar ninguém aqui a nada, não é isso. Eu vislumbrava essa igreja com muita coisa já feita. Escute, eu não estou dizendo que tive uma visão, eu estou dizendo que no meu coração, eu dizia: Senhor, eu vou voltar aqui outras vezes, se o Senhor permitir, e vou ver esse lugar cheio, como era, e vou ver muita coisa aqui feita. Pastor, eu sonhava por você. Deixa eu só dizer uma coisa que eu estava sonhando ali, me permita. Eu estava imaginando, irmãos, o povo da IBL sempre foi muito criativo. Sempre. E da CIB, a coisa IBL fica na cabeça da gente, né? Mas eu imaginava mais ou menos o seguinte, eu pensava ali sentado, essa igreja, toda climatizada, com tudo pronto, nesse altar, pastor Luciano, mais ou menos dessa viga até lá, uma cruz em gesso no teto suspensa, toda iluminada com aquelas luzes internas. Na hora que isso aqui se apagasse, essa cruz em gesso acendesse,
Irmãos, quem me conhece sabe que, o pastor Luciano sabe, eu tenho aquele zelo que Cristo disse: o zelo pela tua casa, pela tua obra me consome. É uma das marcas do nosso ministério. Onde nós chegamos, nós revitalizamos a igreja. Confesso que o tempo que eu estive aqui como pastor interino, eu até sonhei. Coisa humana. E me tornar de fato pastor efetivo da igreja. Mas até agora, eu louvo a Deus porque eu tenho andado no centro da vontade de Deus. E eu quero dizer algo aqui, antes de começar, dentro dessas pequenas palavras coloquiais. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos, ela nos exorta a trazermos à nossa memória aquilo que gera esperança. Quando o texto diz que devemos trazer, no campo da psicologia, eu logo entendo que o trazer é algo que passou e eu resgato novamente, para que eu possa recordar da fidelidade de Deus. E eu quero dizer algo aqui a si essa noite. Eu não vim pregar aqui para um povinho. Eu não vim ministrar aqui para uma igreja que hoje é motivo de escândalo nessa cidade. Eu vim pregar para a igreja de Cristo. Eu vim comemorar esses 12 anos com vocês, que eu poderia estar lá em Mamanguape. E tive um dia muito difícil e atarefado, e tive que me desdobrar com a minha família para estar aqui com vocês. E Deus ia dizendo isso no meu coração. Há 12 anos atrás, eu conheci a CIB, antiga IBL, e tomei um susto quando eu cheguei aqui na frente. Pois eu ainda vim aqui pregar algumas vezes na época do pastor Tarcísio. Foi quando eu conheci os meninos, lá no seminário em 2006. E quando cheguei, a multidão que estava aqui foi algo que eu nem sabia, pois eu só conhecia a igreja do pastor Carlos. E vocês eram recém-nascidos aqui. E eu parei na frente, tinha um senhorzinho de cabelo branco, eu não lembro mais, não sei quem é ele. E tinha umas pessoas vestidas de, como se fosse guarda de trânsito, algo desse tipo. E eu perguntei, aonde fica a IBL? Porque eu vi um muro branco, um terreno de areia fofa, não era isso? Com telhas brasilite aqui assim, e aquela multidão imensa que nem cabia dentro e ainda tinha gente fora. E esse senhor disse, é aqui mesmo. Eu olhei e disse, puxa vida, como é que eu não sabia da existência dessa igreja, Amaral? E feliz em vê-lo, Amaral, aqui. E desci, foi a primeira vez que conheci a IBL. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, aqui sempre foi um celeiro, irmãos, de grandes talentos e de pessoas que tiveram de Deus os seus dons divididos, distribuídos. Daqui saiu pastor Ciano, pastor Tacielito, daqui saiu o pastor Elias, daqui saiu o pastor Alisson, quem mais que tornou-se pastor aqui? Pastor Clóvis. Aqui, muitos jovens que não tinham chamados para ser pastores, mas chamados para ser mestres, como o próprio Índrios, como o próprio Elton, seminaristas como o próprio irmão Tito, muita gente boa, irmãos. Tragam à memória aquilo que traz a você esperança. E acredite que essa igreja, ela vai renascer das cinzas. Porque a igreja é assim mesmo, vocês pensam que é só vocês? Que é só essa igreja que passou por esse tipo de coisa? Que não existem igrejas aí que viveram isso e muito mais? Para vocês terem uma ideia, eu assumi uma igreja no Rio Grande do Norte, uma igreja centenária, que 6 pastores que passaram por lá, todos 6 caíram em adultério. Um deles morreu. É terrível falar isso, não me agrada, porque eu sou pastor.
O que eu quero dizer a vocês é que vocês entendam que vocês não são o único povo que passa por isso, que já passou. Mas entendam uma coisa: deixe Cristo trazer à memória de vocês aquilo que traz a vocês esperança. E lutem, dê as mãos, acreditem, comemorem, se alegrem. Porque tem pessoas que só conseguem se alegrar se estiverem em culto, se esse culto estiver abarrotado de pessoas. Entenda uma coisa, isso é maravilhoso. Pastor que diz que não, eu prefiro qualidade do que quantidade, ele é um demagogo. Me perdoe, ele está mentindo. Todo pastor, ele sonha em ver a sua igreja sem espaço nenhum. Todos eles. Bem sabemos que Cristo é quem dá o crescimento, segundo a atuação do Espírito Santo. Amém. Mas todos nós sonhamos com isso. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: que com Cristo, entenda, nada e nunca estará perdido. Não está perdido. A causa CIB não está perdida. Você pode olhar dentro do olho do seu irmão. Eu não gosto muito dessa coisa. Levanta, fique de pé, diga isso, diga aquilo. Eu não gosto disso. Mas eu queria que você dissesse. Eu queria que você dissesse ao seu irmão, olhando nos olhos dele. Diga isso a ele, diga: essa causa aqui, ela já foi advogada. Esta causa já foi advogada, irmãos. E aqui, no meio de vocês, Deus vai continuar, Caio, levantando muitos ainda. A igreja tem um santo homem de Deus. Olha, hoje em dia está tão difícil, mais difícil mesmo, você ousar dizer uma palavra dessa. Mas podem ter certeza, pastor Tiziano é homem natural, como todos os outros homens. Mas eu garanto a vocês que a CIB ganhou um presente. Porque vocês têm um homem de caráter, que ama a palavra de Deus, que ama vidas, que sabe perdoar, que é homem de oração. Nunca esqueçam disso. Nem todos os pastores, eles são grandes teólogos, mas entendam algo. O verdadeiro pastor, ele é aquele que ama pessoas, que se preocupa por pessoas. As igrejas hoje em dia estão embarcando nessa onda de igreja reformada e de um monte de coisa onde, na verdade, muitos nem sabem nem quais são os pontos da reforma, nem quando se deu, não sabem nem as ramificações, mas querem pastores reformados. O pastor deve ser dotado de talentos, deve procurar ler, deve procurar se capacitar, sim. Mas cuidado, para vocês não terem aqui um profissional da fé. Porque tem muitos pastores que estão sendo e vivendo como profissionais da fé. Amém, queridos? Então, parabéns à igreja, parabéns ao pastor Tiziano. E eu estou muito feliz por ele ser hoje o pastor dessa igreja. E creio que Cristo vai abençoá-lo grandemente aqui nesse lugar. Irmãos, abram a palavra de Deus, Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Se eu me atrapalhar um pouco aqui na leitura, eu gostaria de esclarecer aos irmãos que meu óculos está vencido já faz tempo e a iluminação não está ainda adequada,
E ainda por cima eu tenho um estigmatismo fortíssimo. Se a luz está forte demais, eu não enxergo. Se está fraco demais, eu me complico também. É complicado, né? Mas que bom que a gente pode dizer o que a palavra de Deus diz. Que na verdade nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Mateus 6,25 diz assim: por isso vos digo, não andeis, na minha versão, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um palmo à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais vós solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Amém, queridos? Feche os olhos só mais essa vez. Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome, a beleza, Senhor, da tua formosura. Eu quero agradecer ao Senhor, externar toda a minha gratidão, votos de aplauso ao Senhor, por 12 anos que o Senhor está presente aqui nesta igreja, pois eu creio nisso, Senhor. Creio que sempre o Senhor esteve aqui nesta igreja, independente de tudo que ela tenha vivido, ó Deus, mas o Senhor sempre esteve aqui. Não é à toa que o Senhor levantou outro pastor, como diz a tua palavra: eu dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E como o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não iriam vencer a igreja, as portas desse templo continuam abertas, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te rogo, fala aos nossos corações essa noite aqui. Em nome de Jesus Cristo, que eu possa estar escondido atrás da tua cruz e somente tua luz brilhe aqui nesse altar. Amém e amém. Irmãos, parece uma fala meio antagonista o que Jesus Cristo, de fato, ele diz aqui. Porque o que você diria se você, de repente, estivesse com um grupo de pessoas em outro país e você soubesse das necessidades dessas pessoas? E você bem soubesse que as necessidades delas não eram apenas ouvir algo de um líder religioso. As necessidades dessas pessoas iam muito mais além do que algo que fosse tangível apenas ao reino ou aos parâmetros espirituais. Na verdade, Cristo está com essas pessoas e chega um momento que Cristo observa e o antagonismo acontece agora. Pois, sendo Deus e sendo homem, e isso já quebra muitas correntes teológicas, que vai dizer que quando Cristo ele encarna, ele reencarna
reencarna, ou encarna, ou nasce, como para algumas religiões ou segmentos que não querem acreditar que Cristo se fez homem. E Cristo, na verdade, ele se faz homem. E se fazendo homem, a divindade de Cristo não anula de forma nenhuma a sua humanidade. Eu sou teoficista. Eu creio nessa corrente teológica, que realmente vai dizer que, mesmo Deus se fazendo homem, ele não anulou de forma nenhuma a sua humanidade. Então, quando Cristo ele para e diz a essas pessoas: por que vocês estão ansiosas? O teoficismo vai assumir isso. Era porque Jesus Cristo agora, em um certo momento, ele é como se ele deixasse um pouco de lado, para que você compreenda melhor, deixasse um pouco de lado a divindade, a humanidade, começasse a agir como Deus. E agindo como Deus, ele agora observa a necessidade dessas pessoas. Mas essas pessoas não conseguiam entender que a necessidade maior que o homem pode ter, mesmo diante de todas as circunstâncias que ele possa estar vivendo, adversa àquilo que ele esperava da vida. Eu já disse Sylvester Stallone, em uma das frases que eu vi dele, que eu achei extraordinária. Ele disse o seguinte: ninguém vai bater mais em você do que a própria vida. Ninguém vai bater mais em você do que a própria vida. A própria vida vai se encarregar de bater em você, e muito. Mas a questão é o quanto você vai suportar apanhar e ainda continuar de pé. Eu achei isso lindo. Quando eu li isso dele, eu achei extraordinário. Porque muitas das vezes nós culpamos a Deus, culpamos ao diabo, culpamos ao sistema, onde na verdade nós sabemos que as nossas escolhas, elas nos colocam no centro de muitas situações que nós mesmos procuramos. E Cristo queria dizer àquelas pessoas o seguinte: olha, eu sei que vocês estão solícitos por muita coisa, mas entendam uma coisa: o mais importante para vocês está aqui, que sou eu. Por isso o tema Cristo é suficiente. Mas Thomas Watson vai dizer algo lindo. Ele vai dizer que a maioria dos cristãos adoram a Jesus quando Jesus dá alguma coisa. Aí ele cita um personagem que para alguns teólogos é fictício. Para mim não é. Para mim foi real, que foi Jó. E ele diz o seguinte: muitos adoram quando Deus dá. Jó adorou quando Deus tirou. Se Cristo de fato é suficiente para você, você o adora pela primeira instância, porque Cristo é incomparável. Eu adoro a Cristo porque Cristo é incomparável. Mas sabe por que muitos cristãos não conseguem adorar a Cristo e não conseguem entender que Ele é suficiente para a sua vida? Porque certa feita Gandhi chega e observa que missionários ingleses chegaram na Índia para evangelizar os indianos. E Gandhi estava lá para ser evangelizado também. E é interessante que os missionários ingleses, pregando para Gandhi, ele disse o seguinte: olha, eu até creio no Cristo que vocês estão me pregando, mas eu não creio no cristianismo que vocês dizem que vive. Kierkegaard, pai do existencialismo cristão, filósofo dinamarquês, ele disse o seguinte: qual a diferença que nós podemos na verdade destacar de dois homens que vão a locais diferentes, mas para cultuar a ídolos? Porque muitos cristãos, segundo ele, vai a um templo e ora e cultua esse Deus como se estivesse cultuando e adorando a um ídolo. Enquanto outros vão para uma adoração pagã
como se estivesse adorando a Deus. E ele pergunta: o que difere essas pessoas? Nietzsche, filósofo que pode se dizer odiado por muitos, o pai da ideia de que Deus estava morto, ele vai dizer o seguinte: se os remidos fossem de fato remidos, eu creria no Redentor de vocês. Na verdade, pastor Ticiano, esse tema, ele é muito mais forte, muito mais amplo, abrangente do que nós podemos imaginar. Porque eu creio que hoje eu não me refiro à igreja local, me refiro ao povo que se diz cristão. Porque se nós temos uma coisa, é título. Nós somos crentes, cristãos, protestantes, que na verdade os protestantes protestavam por tudo, pelo menos era assim os pais da igreja, quando via alguma coisa errada nas igrejas, e na verdade hoje nós não protestamos por nada, nós aceitamos tudo, ok? Então nós somos crentes, cristãos, protestantes, evangélicos e batistas. Pense, se tem uma coisa que nós gostamos é de título. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer é siglas. E batista gosta demais disso. SMHD, MCM, Mensageiros, Adibal, agora Aribal. E por aí vai. Mas na verdade, o povo que se diz evangélicos, poucos têm a capacidade, não é de ser, é de viver com Cristo na sua vida, sendo algo suficiente, algo que preenche, porque quando eu digo, irmãos, que Cristo é suficiente, eu estou dizendo que Ele preenche todas as lacunas, todas as brechas que possam existir na minha vida. Eu não tenho mais necessidade de nada a não ser de Cristo. E é isso que falta em nós. Não é dizer, porque palavras se perdem ao vento, é viver, irmãos. É o viver que está fazendo falta hoje à igreja desse século. É viver, queridos. Cristo é suficiente porque Ele é incomparável. Por quê, pastor? Ninguém pode se comparar a Cristo. Primeiro, porque ninguém nasceu, viveu e morreu como Jesus. Ninguém, queridos. Maomé, hipócrita. Maomé disse o seguinte, escrito no Alcorão. Quem gosta de pesquisar, quem gosta de ler, eu gosto de ler tudo. E você imaginar. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu gosto. Você vai ver no Alcorão, Maomé, em um dos capítulos do seu livro, dizendo o seguinte, que os adeptos daquela religião, eles tinham o direito de ter no mínimo 6 mulheres. Porém, ele vivia com 11. E ninguém sabia. Já a Bíblia com Jesus diz o seguinte, que ele veio à terra, mas não contaminou-se com nada. Foi o único que não contaminou-se com pecado nenhum. Por que ele é incomparável? Porque se comparar ele a esses supostos grandes homens da história religiosa, vai ser para eles uma catástrofe, vão perder de capote. Quer ver outro? O próprio Confúcio, que vivia confuso, porque pregava moralidade, mas na verdade abandonou a sua própria família. Enquanto Jesus sempre pregou que se nós
primeiro não fizermos por aquele de dentro de casa, somos piores do que os que estão lá fora. A valorização da família sempre foi prioridade no reino de Cristo. Quem mais, pastor? O próprio Buda. O próprio Buda pregava contra o egoísmo. Mas, na verdade, segundo historiadores, foi um dos líderes religiosos mais egoístas que já existiu. Enquanto Jesus não apenas pregava, mas vivia. O que você faria se você soubesse que tinha poucas horas de vida? Eu vi relatos há pouco tempo de pessoas falando sobre isso no YouTube. E na verdade eu não me espanto mais com nada. Escandalizo mais com nada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Escute. Eu deixei de ter Facebook, Instagram, Twitter. Eu não quero nada. Olha, eu só uso o WhatsApp porque é o jeito. Porque o que eu via de baboseira, o que eu via e via de pessoas despreparadas, me perdoe, não estou falando isso com nenhuma soberba, despreparadas, que não tinham conhecimento nenhum, lia 2 livros e já se achava que era um grande teólogo, não era brincadeira. E ainda por cima a guerra entre o próprio povo que se diz de Deus. Confessa o mesmo Deus, oram ao mesmo Deus, mas nós temos prazer em divulgar a desgraça e a vida dos outros. E aquilo me incomodava demais. Mas o que eu via de acusações e desse tipo de coisa acontecendo, ponto de fato daquilo me incomodar e eu ter deixado e saído pelo fato de entender, queridos, e de perceber que Cristo em nenhum momento, e eu não vim aqui exortar a igreja, não é isso, não precisa ter um pastor. Mas Cristo em nenhum momento está nessas atitudes que nós imaginamos ser algo tão inocente. Eu ia entrar em outra área, mas eu vou deixar para outra ocasião. Por isso que Cristo, Ele é suficiente, porque Ele é incomparável. Jesus Cristo também é suficiente, porque Ele é insubstituível. Nenhum outro pôde fazer, realizar a obra redentora, regeneradora, justificadora como Jesus Cristo. Nenhum outro. Ele é insubstituível. Até no livro escatológico você vai observar que quando no céu, quando João está visitando o céu, há um pranto, há um choro. E mesmo sabendo que a Bíblia, escrita em 3 tipos de linguagem, segundo a tipologia bíblica, eu posso entender e compreender que aquele choro de João era um choro literário. João estava chorando de tristeza e via também no céu esse pranto. E vozes que diziam: ninguém é digno de abrir o livro. Até que aparece um. E esse abre, não só abre como quebra o selo. Aquilo é uma demonstração de que ele era o único capaz de resgatar o homem. Porque a religião é um fracasso. A religião, a própria palavra, religare, é a tentativa do homem se aproximar de Deus. Mas se tem um dos pontos calvinistas que eu creio, é na depravação total. Mesmo sendo batista, eu creio na depravação total do caráter humano. O homem sozinho, sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem condições de se aproximar da verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem que haver a atuação do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo é esse insubstituível. É
esse que o próprio João Batista disse o seguinte: a partir de hoje, vocês não precisam mais me seguir, me ouvir. Eis aí o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Nenhum outro, irmãos e irmãs, teve a condição de ser chamado de Cordeiro de Deus, de vir sabendo que somente Ele era capaz de tirar o pecado do mundo. A obra redentora de Cristo é algo discutido até hoje. A obra redentora de Cristo é discutida até hoje. Para mim, escute, para mim, Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. E a teologia de Márcio, ou marcionismo, depois vocês procurem saber, estudar sobre isso, não tem nada a ver com o pensamento que eu acabei de dizer aqui. Pois no seminário nós víamos, e às vezes que eu ia discutir acerca disso, éramos trajado, muitas das vezes como um pensamento herege. O meu pensamento não tem nada a ver com a ideia de Márcio, lá do século II, não tem nada a ver com isso. É porque eu creio, vejo e examino na palavra que Cristo sempre esteve presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Que Jesus Cristo, na verdade, sempre foi, é e sempre será a chave para tudo. Não é à toa que ele mesmo disse: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim vai encontrar pastagem. Os campos vão estar verdes. Vai encontrar refrigério. Vai descansar em mim. Sabe qual é o seu trabalho? Sabe qual é o seu trabalho, pastor Luciano? Sabe qual é o trabalho de vocês, irmãos, aqui? Já diz um hino: o meu trabalho é descansar no Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: a verdade, ela é como um leão. Um leão que você não deve prendê-la. Deixe-a solta, porque ela sozinha se defenderá. E quem é a verdade? Quem é a verdade, irmãos? Quem é a verdade, igreja? Diga Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. E Ele sozinho, essa própria verdade, ela se defende até hoje. Até hoje. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: se Cristo é suficiente, Ele é incomparável, Ele é insubstituível e Ele é inconfundível. Por isso que Ele é suficiente, pastor Luciano, porque Ele é inconfundível. Saiam vocês, vão procurar saber o que as pessoas dizem de mim. As pessoas vão, eles vão, e quando voltam, Jesus pergunta: foi que disseram ao meu respeito? Olha, mestre, falaram até bem. Eu pensei que ia ser pior, mas disseram que o Senhor pode ser Jeremias. Outros disseram que podia ser Elias. Outros disseram João Batista, ou algum dos profetas. Escute, uma coisa é conhecer Jesus por aquilo que os outros dizem. Porque na verdade essa pergunta que Jesus Cristo fez a ele era uma pergunta que na nossa língua vai dizer que era uma pergunta inócua. E o que é isso, pastor? Não trouxe o resultado que ele esperava. Porque na verdade ele não interessava a ele saber o que os outros pensavam dele. Interessava de fato saber se o colegiado apostólico dele aprendeu de fato quem ele era. Cristo queria saber se de fato eles tinham ou não personalidade. Aí Pedro
ele para e diz assim, olha para os outros, nenhum teve coragem de dizer mais nada. Sabe por quê? Porque para falar da vida dos outros, a gente sabe fazer isso. Quem é que eu sou? Ah, é para perguntar ao irmão aqui? Aí quando eu chego, vou logo dizer ao pastor. Ah, pastor, ele disse isso e isso do senhor. Aí quando, bicho, o pai diz vocês. E aí a coisa muda. Mas teve um que tinha uma ousadia misturada, ninguém sabe se era bipolar, se não sei, não posso também dizer, mas olhou e disse, tu és o Cristo. E a palavra Cristo significa ungido, separado. E quando ele diz Cristo, ele sintetiza tudo que Jesus queria ouvir. Mas mesmo assim Jesus diz a ele, olha a prova de que o homem sem o Espírito Santo não sai nada de bom dele. Pedro, não se glorie, porque na verdade não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Você não tem mérito nenhum. Não se glorie porque você canta, porque você prega. Não se glorie porque muitos caíram e você está de pé. Não se glorie porque não tem mérito seu nenhum. Tem a graça de Deus que é emanada todos os dias nas nossas vidas. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, tenha certeza que nenhum de nós estaríamos aqui. Eu tenho passado nas igrejas e tenho lutado para quebrar esse misticismo que as igrejas evangélicas herdaram da igreja católica até hoje. Porque nós herdamos muita coisa, falamos muito dos católicos e herdamos muita coisa deles. Uma delas é o misticismo disso aqui, ó. Isso aqui para as pessoas é um altar. Isso aqui para as pessoas, se o irmão cometer uma besteirinha aqui, os outros já vêm, pastor, ele não pode cantar, ele não pode pregar. Escute uma coisa, Deus não habita nesse altar aqui não. O altar que Deus habita é esse aqui, ó. É esse aqui. Se esse altar não estiver de pé, isso aqui não é nada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, sabe o que eu faço com isso aí? Eu quebro, eu destruo. Em 3 dias eu reconstruo. A própria palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, queridos. Vamos parar de sermos tão misticistas, usar de tanto pragmatismo dentro das igrejas. Precisamos hoje de uma reforma, não aquela que foi feita, mas agora dentro de nós, no meio do povo de Deus. Tem muita gente precisando crescer no conhecimento. Tem muito crente que precisa nesses últimos dias amadurecer, irmãos. John Stott disse o seguinte, se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião nunca foi e nem será a de Jesus. E você pode ficar de pé. Essa igreja, ela vai precisar e precisa urgentemente de missionários e missionárias aqui. Escute algo, Charles Spurgeon, em um dos seus discursos, numa manhã fria, ele disse o seguinte, para o cristão só existem 2 alternativas, Caio. Ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Quem é que você é? Ou o que você quer ser? Não tem outra saída para você. Essa igreja só vai voltar a crescer, não pense que é só com oração, não. Eu já disse um pensador, oração sem apresentação, divulgação da palavra é como um pássaro que tenta voar com uma asa apenas. A igreja precisa se mobilizar, acreditar e evangelizar.
Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela existência da igreja do Senhor nesse lugar. Eu quero louvar a Deus por tudo que Deus já fez aqui, crendo que Ele ainda vai fazer muito mais nesse lugar. Senhor, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo, povo lavado e remido pelo teu sangue. Povo, Senhor, que a gente observa uma certa tristeza ainda no olhar, um certo desapontamento, um certo duvidar. Mas eu creio, Senhor, que isso é questão de tempo, que tudo isso vai passar e que essas pessoas vão voltar a sorrir. Esse tempo vai voltar, meu Deus, a brilhar nessa cidade. Eu creio nisso, Senhor, e eu ministro isso aqui. Eu ministro isso aqui, Senhor, e te peço que me honres nessa ministração, que se cumpra, meu Deus, que no decorrer dos anos a gente possa ouvir que na CIB Santa Rita muitos milagres e prodígios da parte de Deus já é acontecido. Mesmo que muitos não acreditem, Senhor, mas nós acreditamos, porque sabemos em quem temos crido. Então, Deus, eu saio dessa noite, desse lugar, mas deixo uma bênção toda especial aqui. Bênção de prosperidade, bênção de multiplicação, bênção de paz, bênção de comunhão, bênção de união aqui nesse lugar, Senhor. E obrigado, Deus, pelo rico privilégio de mais uma noite ter pregado a tua santa palavra, que ela possa ficar anexada nas tábuas do coração de todos os que estão aqui essa noite, e que eles possam guardar e praticar em nome de Jesus. Queridos, você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Ele é suficiente. Ele é suficiente.